gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sejam todas bem. Eu estou bem também e aqui para mais um vídeo nesse canal. E hoje nós iremos falar sobre autoestima na transição capilar. Bom, se você não me conhece, meu nome é Elaine Cristina, eu passei pela transição capilar, comecei em 2019 e terminei em 2021, que foi quando eu tirei todas as partes lisas do meu cabelo, quando eu fiz o meu Big Shop, e desde então eu vivo meu cabelo natural. Eu não ia gravar esse vídeo, mas eu decidi gravar depois que eu recebi um comentário em um outro vídeo aqui no canal sobre transição capilar, onde a pessoa falava que na realidade a transição acaba com a gente, deixa a gente muito horrorosa e isso ninguém fala. Provavelmente eu não devo ter falado sobre isso, sobre se sentir horrorosa na transição, porque eu não me senti horrorosa na transição. E foi a partir daí que essa mesma pessoa respondeu: nossa, então o que você fez? Porque, né, e tal, você é 1 em 1 milhão, sei lá, não sei o quê. E não, gente, não foi nada demais. Eu tenho duas formas de ver, de pensar sobre autoestima e eu quero compartilhar aqui com vocês. A primeira delas é a que a gente já sabe, que é de se cuidar, de praticar o autocuidado e tudo mais, a gente vai falar sobre isso. E a segunda também, na transição capilar, é mais sobre a nossa forma de pensar e como a gente está se sentindo tal. E aí vocês vão entender o porquê. Vocês podem até não concordar comigo, já quero também deixar isso bem claro no início do vídeo. Vocês podem não concordar comigo, mas que se você assistir até o final, eu espero que ele te traga esse vídeo te traga alguma reflexão sobre o assunto, que você possa pensar melhor e ver que talvez possa fazer sentido para sua vivência na transição. Importante também eu falar para vocês que transição capilar, gente, é uma coisa muito pessoal. Apesar da gente acompanhar várias pessoas na internet que passam pelo mesmo, a gente ver o que a pessoa faz, seguir ali uma dica, isso ajuda muito. Só que na prática, né, na realidade mesmo, é só a gente que passa ali pelo processo. Então, partindo do princípio, quando eu iniciei a minha transição capilar, eu não sabia que existia transição capilar. Apesar de muitas pessoas já terem passado por ela, já terem vencido ou estar passando, eu não sabia que existia. E enfim, eu tava só cansada da química e tal. Já queria criar conteúdo pra internet também, então o que eu pensei? Eu não vou seguir ninguém desse tema, né, desse assunto, porque senão eu vou ficar me baseando muito na pessoa e vou ter a pessoa como uma inspiração e vou querer fazer a mesma coisa que ela está fazendo. E como eu quero compartilhar a minha experiência, eu não vou ter uma inspiração, eu vou ser a minha própria. E foi o que eu fiz, né, na transição. Então por isso eu não tive uma inspiração, assim, alguém que me falou, que eu vi que estava em transição e eu fui seguindo passo a passo ali. Eu fui sozinha no escuro. E o que eu percebia? Na época que eu estava em transição, outras meninas também estavam em transição e eu percebia que era uma coisa muito, na maioria das vezes, era uma coisa muito triste estar em transição, sendo bem sincera aqui pra vocês. E eu estava bem no comecinho, né, as pessoas já estavam um pouquinho à frente de mim, assim. Eu ficava me perguntando, será que eu vou passar por isso também? Né, será que vai ser tão difícil pra mim também em algum momento? Porque, gente, eu não acho errado a gente compartilhar, né, eu vim aqui falar pra vocês, olha, teve um dia que eu fiquei muito mal por causa da minha aparência e eu chorei e tal, compartilhar a minha realidade. Eu não acho isso errado, mas eu acho que também é muito errado a gente ficar o tempo todo falando só sobre a dificuldade, falando só sobre o que é difícil, só sobre a parte difícil, porque isso torna o processo mais difícil. E foi o que eu não fiz no meu Instagram, né? Às vezes eu tava me sentindo mal, mas eu sempre dava um jeito de levar motivação para quem estivesse passando pela transição capilar, porque eu já sei que para outra pessoa já não tá muito fácil. Então eu comecei a pensar, né, tipo, ai, mas e se tiver alguém a um passo de desistir e eu ir lá e falar isso, que eu não aguento mais? E aí a pessoa fala, não, agora realmente, se a minha própria inspiração tá desistindo, eu também vou, né? Então eu pensava muito sobre isso. E aí agora você pode até perguntar, mas tá, o que isso tem a ver com autoestima? Essa é a parte que eu falei que talvez você não pode concordar, que é a forma de pensar, gente. A autoestima tá mais relacionada com o que a gente está sentindo por dentro do que com a nossa aparência em si. E isso eu também descobri na transição capilar. E aí eu vou contar pra vocês, assim, meio que por cima, resumir a situação só pra vocês entenderem como eu cheguei nesse entendimento aí. Eu tava num dia muito péssimo, assim, mas era um tempo da minha vida que eu estava tomando péssimas decisões, que eu estava fazendo péssimas escolhas, não me alimentava direito, não bebia água, não fazia nada por mim mesma, entendeu? E teve um dia que eu me peguei culpando o meu cabelo por isso, tipo, ai, eu tô tão feia, deve ser por causa dessa transição também, não sei porque que eu fui inventar e tal. Então, tipo assim, já não bastava ter culpado várias coisas, eu comecei a transferir o que eu estava sentindo para a minha aparência física.
né? E várias vezes a gente faz isso, várias vezes a gente tá com uns problemas que a gente nem sabe de onde vem, problemas pessoais, e a gente olha no espelho, não gosta do que vê e acha que a gente tá com problema de autoestima, daí a gente vai e compra um produto novo, porque o produto promete trazer, sabe? E eu não acho que seja só isso, né? Eu acho sim que a autoestima ela tem uma parcela ali do autocuidado. Existe sim essa parte da autoestima que a gente se cuida, que a gente se sente bem, que a gente toma aquele banho, lava o cabelo, não sei o que. Eu acho que sim. Só que também tem essa parte onde a gente se deixa levar pelos nossos sentimentos, né? E isso interfere também na nossa autoestima, você pode reparar. E eu aprendi isso porque eu passei por essa situação e falei, mas peraí, o que é autoestima de fato? E foi quando eu me deparei com isso, né? Era artigos assim de psicólogos falando que a autoestima está mais relacionada a como você está por dentro do que na sua própria aparência física. Tanto que já teve vezes de eu estar muito mal, assim, psicologicamente, internamente, assim, comigo mesma, com meus problemas, que eu falei, quer saber, eu vou me arrumar, vou colocar uma música, vou passar uma maquiagem, vou fazer isso, vou fazer aquilo pra me ajudar com a minha autoestima. E não me ajudou bolhufas, porque o problema não era só o meu exterior, estava dentro de mim. Então, às vezes, a gente se perde nisso. Então, não deixe que na transição capilar você fica achando que é esse martírio todo, essa coisa toda. Porque é muito difícil, é quase impossível. Era isso que eu via, né, na época que eu tava passando pela transição. Não, tipo assim, era muito difícil, quase impossível, era só coisas ruins, e no final, mais calma, a gente vai vencer. Então eu meio que ficava, nossa, tem que passar por tudo isso pra depois chegar nisso aqui. Eu sei, gente, que a vida ela é assim, a gente sabe que é, mas eu não acho que a transição capilar tem que ser essa coisa toda, essa dificuldade toda. Pra mim, pelo menos, não foi. Por isso que eu falo que transição capilar é muito particular e que se você quiser passar a transição, ter uma transição mais leve, apesar de difícil, né? Assim, que é difícil, você já sabe, entendeu? Então já começa daí. É difícil? Ok, mas eu vou passar. Sabia que era difícil, então por que eu ia ficar pensando na dificuldade o tempo todo? Sabe? Não fazia sentido. Então, por mais que fosse, eu falar, mas vai durar só um tempo. É só por um tempo determinado, porque se eu comecei, eu também vou terminar de um jeito ou de outro, né? Ou eu vou alisar de novo, ou eu vou passar e vou vencer. Graças a Deus eu venci. Mas eu sabia que um dia o fim chegaria, né, do processo, e ele chegou. Então, pra mim não adiantava, assim, não fazia muito sentido eu parar a minha vida e ficar sentada. Poxa, olha, 2 texturas. Meu Deus, porque eu escolhi passar por aquilo. Então, é nessa parte que eu digo que é mais internamente, é mais a nossa forma de pensar que nos atrapalha, né, em questão, assim, da nossa autoestima, da nossa vida no dia a dia, do que a própria aparência em si, as 2 texturas. E aí, quando eu comecei a pensar nisso, já foi logo no começo da transição, que me ajudou muito. Então, eu tava bem no comecinho, eu não tinha nem raiz ainda. Eu achava que era por conta disso, né? Aí eu pensava, nossa, eu devo estar pensando isso porque é muito fácil pra mim, né? Porque eu nem tenho raiz ainda. Só que começar a pensar desse jeito, já desde o início, me ajudou a levar a minha transição inteira vivendo a minha vida. Eu vivia de coque? Vivia de coque. Mas vivia me sentindo linda e maravilhosa, e sabia que uma hora eu ia me sentir mais ainda com o meu cabelo natural. Hoje em dia, como a gente tá no mundo assim da internet, que os cosméticos estão aí, né, o comércio de produtos, na verdade, de beleza, estão aí a todo vapor, a gente acha que realmente, tipo assim, a marca ela já vem e fala pra gente, olha, compra esse produto que ele vai elevar a sua autoestima. E aí você compra o produto, você passa e é como se fosse uma mágica. Plim, nossa, a autoestima. E não é assim que funciona. Então, autoestima não vende em prateleira, autoestima não vende na internet. Autoestima é construída dentro de você todos os dias. Agora sim, tem a parte de que o que eu fazia, né, pra me deixar ali, me sentir melhor na transição capilar, com a outra parte da autoestima, que também existe, gente, não tá... É claro que tem vezes, assim, que a gente consegue melhorar a nossa aparência, se sentir bem quando a gente fala, nossa, como eu sou bonita e tal, e se valorizar. Antes da transição capilar, eu sempre olhava no espelho e tinha alguma coisa pra me criticar. Quem falou isso uma vez pra mim foi a minha mãe, eu não reparava que eu fazia isso, mas quando eu não tinha problema no meu pé, eu tinha problema, sabe, na unha... porque olha como meu dedo é feio. Eu sempre ficava achando vários defeitos em mim. Aí minha mãe um dia pegou e falou, nossa, você só vê defeito em você, minha filha. Aí eu... Pois é. Enfim, e aí depois da transição capilar, como eu amava muito meu cabelo liso, alisado. E eu não tinha mais ele pra admirar, né? E eu só andava de coque, como eu falei pra vocês.
E aí eu comecei a ver que eu tinha outras coisas também. E eu acho que eu já falei aqui em algum vídeo sobre a transição, mas enfim, que me ajudaram muito na minha autoestima, que era saber que eu tinha olhos, nariz, eu tinha boca, entendeu? E foi coisas que eu comecei a valorizar mais, a minha própria aparência. E aí é o que eu falo pra vocês, que transição, né, todo mundo já sabe, você já deve ter ouvido isso em algum lugar, transição nunca foi só sobre o cabelo em si, sobre a aparência. Foi assim que eu aprendi. Então, quando eu nunca sentei e falei, nossa, hoje eu tô um caco, o que eu faço? Eu já acordava nessa pegada, tipo, ai, não tô me sentindo bem não, já vou até arrumar meu cabelo. Então na noite anterior eu já fazia uma texturização com meu bigodinho, entendeu? Já fazia uma trança, já fazia alguma coisa. Ou se eu não fizesse, eu já prendia o meu cabelo bem no alto, passava uma maquiagem, colocava um acessório, dava meus pulos. E, gente, eu lembrei de uma situação que eu vivi muito antes de começar, de pensar em passar pela transição capilar, que é com uma amiga minha, a Letícia, e ela já tinha passado pela transição há muito tempo, e aí ela mostrou uma foto do cabelo dela curtíssimo, que ela teve coragem, assim, tipo, com 3 meses, não me recordo, ela cortou o cabelo bem curtinho, e eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não teria essa coragem, né? Eu falei, como é que você passou por isso? Como é que você lidou, né, com o cabelo curto e tal? E ela falava que, eu usava argola, né, brinco, argola, bem grandão, passava um batomzão vermelho, me sentia linda, e eu saía pros lugares, e, enfim. Então, falando dessa minha amiga, né, da parte dela com a autoestima, o que ela fez? Ela fez o que era melhor pra ela, né, o que ajudava ela. Então, ajudava ela a sair nos finais de semana, era um batom vermelho e as suas argolas grandes, pequenas, não sei, entendeu? Então, procure a sua ajuda, né, o que vai te ajudar. Não fique só esperando que a sua blogueira favorita ou a blogueira que está em transição postar para você uma dica de autoestima do que ela faz, mas procure você aí internamente e externamente com o que você tem, com o que você pode ver, falar como que eu posso me ajudar, entendeu? Eu tô me sentindo, eu tô assim, ó, o cocô do cavalo do bandido, entendeu? Mas eu quero me sentir um pouquinho melhor, o que eu posso fazer? Isso ajuda muito mais, gente, do que a gente só sentar e ficar, transição é difícil. Isso a gente já sabe, galera. Não é impossível, senão ninguém passaria, né? E aí é isso, gente. Eu não sei se vai fazer muito sentido pra vocês. Eu espero que faça, né? Embora seja um pouco difícil de ouvir algumas coisas, porque quando a gente tá passando pelo processo, a gente quer que as pessoas passem a mão na nossa cabeça e falem, calma, vai ficar tudo bem. E nesse caso, eu vou falar pra você que vai ficar tudo bem, mas vai ficar tudo bem se você cooperar também. Por último, gente, não menos importante, não deixe ninguém validar o que você sente, tá? Que você tenha dentro de você mesma, que você saiba o que você está sentindo, para não deixar a opinião de outra pessoa interferir, né? Porque na transição capilar, realmente, gente, eu acho que é um período que a gente fica mais frágil, assim, emocionalmente, não sei, né? E tal, e a gente se deixa muito levar com coisas que as pessoas falam. Ai, mas tá ridículo essas duas texturas. Ai, mas por que você não corta logo esse cabelo? Tal. Então, quanto mais segura você estiver do que você tá passando, do que você está vivendo, menos a opinião das pessoas vai te importar, menos você vai se importar, na verdade. Então isso é de dentro para fora também. Então, por exemplo, para só concluir o que eu falei para vocês verem que faz total sentido. Então você pode estar aparentemente bem arrumado e tudo mais. E se vier uma pessoa e falar alguma coisa assim que você não esteja preparada para ouvir, que você não esteja emocionalmente forte para ouvir na transição capilar, né, sobre as suas duas texturas, ou chamar o seu cabelo de coisas horríveis que as pessoas falam mesmo, não tem maquiagem no mundo que vai salvar a sua autoestima nesse momento. Então, por isso que é muito importante você construir a sua autoestima emocionalmente primeiro, com as suas ações diárias, com o que você faz da sua vida, se você se orgulha dos seus passos, das suas pequenas vitórias, se você tá feliz com o que você tá vivendo, isso faz muita diferença na transição capilar. Então, a partir de hoje, né, se você pensou assim, se você tá pensando, eu estou vivendo o momento mais difícil da minha vida porque meu cabelo tá assim, tá assado, começa a pensar diferente. Eu estou orgulhosa de mim porque eu resolvi me aceitar do jeito que eu sou, eu resolvi assumir o meu cabelo natural, eu achei que eu nunca fosse passar por isso. Então, começa a ver os pontos positivos que você está fazendo por si mesma, ao invés de ver só os pontos negativos que a gente vê na internet, ou que você mesma achou que
deveria ficar se baseando por eles. Não é bem assim que funcionam as coisas. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, você compartilha com a sua amiga que tá em transição capilar também. Se ela precisa ouvir o que tá aqui nesse vídeo, compartilha pra essa pessoa. Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrita, tá? Deixa o seu joinha, porque isso ajuda muito também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.